autodefinição é um conjunto de características usadas para descrever a sua própria pessoa. Então, a autodefinição é quando ele consegue se autodescrever enquanto ser humano. Eu sou o José, eu sou a Mariazinha. Ele tem um autoconceito de si próprio, ele se encontra como um sujeito no mundo, né? Autodefinição. Agora vamos para aquelas que eu separei, que não estão naquele jogo óbvio de palavras-chave, que são representações únicas. A terminologia neo-piagetiana é primeiro estágio no desenvolvimento da autodefinição, no qual a criança descreve a si mesma em termos de características individuais. Eu sou o Joãozinho, filho da Maria. Ele consegue se colocar como primeira pessoa e que tendo características individuais, desconexas e em termos de tudo ou nada, né? Então ele não tem nuances, né? Ou é A ou é B. Então ele não tem essa perspectiva de conflitos, por exemplo, eu estava até comentando quando eu estava lendo isso aqui, nessa fase a criança não consegue entender alguém que chora de emoção, de alegria. O choro para ele representa sofrimento. Então, se tem uma pessoa super feliz chorando, ele vai afagar, ele vai abraçar, não chora não. Provavelmente vai começar a chorar também. Então ele tem esse termo, ou é choro de sofrimento ou não é choro de sofrimento. Ou é tudo ou é nada. Identidade real é o que a criança ou a pessoa realmente é. Ele desenvolve também nessa fase. A identidade ideal, o que a criança gostaria de ser, né? E aí a gente vai falar sobre um objeto transicional, que é sair da fantasia para a fase concreta. E Piaget vai chamar essa idade da fase concreta, né? Então ele vai dizer que essa criança, ela está transicionando daquilo que ela gostaria de ser, que é o ideal, para aquilo que ela realmente é, que é o real. Outro termo que eu coloquei aqui, que eu não sei se está nas frases óbvias, palavras-chave óbvias, associações representativas. Na terminologia piagetiana, o segundo estágio do desenvolvimento da autodefinição, no qual a criança faz conexões lógicas entre aspectos da sua identidade, mas ainda vê essas características em termos de tudo ou nada. Ele vê que ele não consegue afirmar positivamente, mas ele já sabe que ele é um ser individual. Entenderam? Sim. Isso faz parte do segundo estágio da autodefinição, que a gente já falou de autodefinição lá no começo. Agora o termo que o Bido encasquetou com ele, um dos termos, né? O Bido ficou meio assim, que é autoestima. Ele ficou autoestima e aquele outro termo de ficar com outro Ai, meu Deus, eu acabei de citar esse termo aqui. Esse autoestima é interessante, né? Tá rolando sobre isso aí. Outro conceito? Não, quando a criança se coloca no lugar da outra, o Bido não concorda de jeito Empatia. E ele também não concorda muito com o termo de autoestima, né? Porque é possível que nessa idade ainda não esteja plenamente desenvolvido cognitivamente, né? Sim. O julgamento que o indivíduo faz sobre o seu valor pessoal. Então essa é a definição. Mas pode falar com você aí, ô Elcio. Não, então, tá falando sobre isso aí que você falou aí agora, né? Sobre o cuidado com a autoestima excessiva, né? E às vezes os pais, eles querem elogiar muito a criança, não, elogiar muito, e aí a criança, ela não consegue perceber quando ela tá indo bem em uma situação e quando ela tá indo mal, né? E nem aqui, por exemplo, nesse trecho que eu separei aqui, ó, em vez de tentar um caminho diferente para resolver um quebra-cabeça, como faria uma criança com autoestima incondicional? As crianças incapazes sentem vergonha e desistem. Elas não esperam ser bem-sucedidas e por isso não tentam.
E aí dizia, ó, enquanto crianças mais velhas e fracassaram podem concluir que são burras. Crianças de idade pré-escolar interpretam o fracasso como sinal de que são ruins. Essa ideia de ser uma pessoa ruim pode persistir até a idade adulta, né? Então, sobre essa questão que você falou, né, sobre a autoestima, né, você tem que elogiar fazer coisas corretas, né, mas também você tem que fazer entender uma espécie de autocrítica, né, ela possa entender quando ela está indo bem e quando ela está indo mal. E também, ao mesmo tempo, você não pode só criticar a criança, né? Se você só critica ela, critica, aí ela começa a se achar que ela não é capaz, sabe? Que ela não pode. E isso permanece até a fase adulta, né? Então, eu achei bem interessante logo no começo sobre isso, né? Não, isso daí é fundamental e foi muito bom você jogar essa bola para cima, porque ele vai falar sobre outros aspectos mais para frente, bem relacionado com isso, é bom a gente manter na cabeça. Por quê? Ele vai falar sobre a parentalidade, né? E sobre a importância de você explorar o processo da criança brincar de uma forma intuitiva e não com brincadeiras direcionadas ou manipuladas pelos próprios pais, a fim de atingir o objetivo que os pais querem. Porque isso impede a criança de construir caminhos cognitivos e de percepção com relação aos desafios, né? Ela começa a se tornar também, né? E pouco criativa. Exatamente. Então, por exemplo, o pai, a criança, ela quer pegar um trator em miniatura, uma boneca, e quer construir uma casinha ou brincar na areia, fazendo um castelo de areia. E o pai quer dar aquelas brincadeiras A, B, C, D, E e tal, juntar palavras e fazer esse tipo de coisa que não é do interesse da criança, não é para o desenvolvimento da imaginação e da criatividade da criança. E como você disse, esse processo ele vai atacar diretamente o desenvolvimento da autoestima e vai ser um adulto totalmente incapaz, né? A pessoa que começa, qual o resultado? Aquela pessoa que sempre começa a fazer alguma coisa, mas não termina. Sempre desanima, não tem motivação, não tem o interesse, não tem criatividade para desenrolar problemas. Vai ser aquela pessoa que não vai progredir, como se fala, criativamente num ambiente adulto. Sim. Vai ser extremamente insegura, né? A palavra correta é essa. Sim. Uma pessoa insegura. Um ponto que eu coloquei muito forte no meu mapa mental, que eu não sei se vocês pegaram também, mas justamente essa questão aí, né? Ela é tratada ali no livro como o amparo que a criança recebe, né? Então, por exemplo, essa questão aí da autoestima, né? Que você falou que o Bido ele tem uma opinião um pouco divergente com a questão da autoestima na infância, mas de informação ali que o livro dá pra gente é que ela vai ser desenvolvida por volta dos 5 aos 7 anos, né? Mais ou menos um pouco depois aí dessa autopercepção aí da criação desse autoconceito. Então, entra muito essa questão do amparo ao comportamento da criança, né? Por exemplo, igual vocês falaram, a criança que vai ser majoritariamente aí repreendida, né? O amparo ele vai se dar de como faltante, né? A criança vai sentir a carência desse amparo aí com base nos interesses dela, nos objetivos, né? Que ela tem como indivíduo mesmo, né? Porque a partir dessa ela já tem essa própria imagem, né? Ela já sabe que ela é um indivíduo, então ela desenvolve esses interesses. E esse amparo também não é... O livro também dá o exemplo do pai que passa a mão na cabeça, né? Dos pais que tem esse amparo de forma excessiva, onde um filho toma uma dependência também muito grande e acaba se tornando dependente para sempre. Se torna um adulto não desenvolvido por não ter sido deixado desenvolver, né? Sem criatividade, né? Sem criatividade nenhuma, né? Isso daí, por exemplo, é um problema que a gente vê muito agora, um problema contemporâneo, né? O cara que não consegue passar de fase, né, na vida. Imagina, a vida é um jogo. E a vida é um jogo, e nesse jogo a gente vê essas fases do desenvolvimento. E é importante frisar nessa sequência de pensamento que eu vou fazer,
aquilo que o professor Bido faz daquela relação entre a cognitiva, o pensamento cognitivo, o pensamento da psicologia dinâmica, psicanalítico, porque nós percebemos que em várias dimensões existe uma progressão nas fases. Então, existe a fase sensorial e tal, que a turma cognitiva vai pegar, e também existe a fase emocional. E esse problema, por exemplo, da autoestima que a gente está falando agora, ela vai afetar diretamente naquele lance da pessoa ser segura de si a ponto de assumir a sua própria vida. Então tem cara com 35, 40 anos que está em casa levando vida de um adolescente. É verdade. A gente vê muito esse caso, está acontecendo muito nessa. Dizem que isso é um fruto da geração 80, né? Porque tempos difíceis fazem homens fortes produzem tempos fáceis produzem homens fracos e homens fracos produzem tempos difíceis. Então, aquela geração que foi criada ali sem muito desafio, sem poder interagir com o meio social, com as outras crianças, no desenvolvimento, tudo isso afetou no desenvolvimento de autoestima, no desenvolvimento dela cognitivo, nas associações que ela faz. Então esse é um termo mesmo que foi importante você grifar e falar, porque é o tipo do tema que vai cair diretamente na AVG, eu tenho quase certeza. Então, Amigo. em relação a essa parte do gênero, você conseguiu entender aqui, ó, eu grifei... A gente vai chegar lá, porque se a gente pular as etapas, quando chegar na percepção de gênero, a gente não vai conseguir compreender. Então, mudanças no desenvolvimento da autoestima, ele cita também, embora as crianças geralmente não falem sobre um conceito de valor pessoal antes dos 8 anos, as crianças pequenas demonstram por seu comportamento o que o possui. Então, elas têm uma certa noção do seu valor, ela não tem definida, mas já tem. Por exemplo, a gente vai falar um pouco mais para frente também, que não é bom atropelar para a gente poder entender direitinho, mas a gente vai falar também sobre parentalidade, né? Sobre a função primordial da paternidade, uma parentalidade que ajuda a desenvolver, participa do desenvolvimento sem ajudar muito, né? Ele mostra o caminho, essa daí é a ideal, e vai falar das outras também que não são ideais, né? Mas vamos lá, a gente está, deixa eu ver aqui, onde a gente está nos nossos... Emoção conflitante. Emoções conflitantes, né? Não, sistemas representacionais, deixa eu ver onde é que tá. Não. E próximo é emoções conflitantes. Eu selecionei aqui, ó. Eu não esse trabalho normal, esses sistemas representacionais, mas eu coloquei pra gente não esquecer. Ocorre na terceira infância, quando as crianças começam a integrar aspectos específicos da sua identidade em um conceito geral multidimensional. Então é quando a criança começa a ter os seus processos de interações, né? Sim. E relações multidimensionais. Então, quando fala de multidimensionalidade, a gente vai ver uma criança que está se relacionando com o seu autoconceito, com sua afirmação de gênero, com o seu desenvolvimento de autoestima, com todos os processos interligados. Entendeu? Sim. Ela tem como representação de si mesma, basicamente. Isso. E ela... é que apareceu aí. Já quem apareceu aí? Olha quem... Se não tiver na placa... Ô, mano, você dormiu, mano? Meu querido, você dormiu? Não. Ele tá aparecendo quando o fantasma começa a aparecer na frente da... Tá aparecendo aquele fantasma começando a aparecer ali. Mas que bom que você está na área. E nós estamos no começo ainda, porque deu pano pra manga aqui no começo, muito assunto aqui que a gente abordou. E agora, se vocês querem falar sobre o entendimento de emoções conflitantes... Então, essa questão das emoções conflitantes, né? Eu selecionei um trecho aqui que fala assim: a maioria das crianças adquire um entendimento mais sofisticado de emoções conflitantes durante a terceira infância. Aí diz assim: as emoções
autodirigidas. Não, isso aí vem depois. Então, em relação a essa emoções conflitantes, eu achei meio interessante, né? Porque essas emoções conflitantes seriam o quê? Só essa parte eu não consegui entender muito bem sobre essas é, emoções conflitantes. Será que essa que é a que o Nicolas falou sobre culpa e vergonha e orgulho? Então, Eu a culpa entendo, eu vai lá, entendo vai. como a questão da repressão. Na Por repressão? exemplo, a criança que reprime muito as suas emoções, eu acho que o Bido chegou a comentar isso uma ou duas vezes nas últimas aulas. A criança que ela reprime muito as suas emoções, ou que tem muito reprimidas as suas emoções, ela acaba ali gerando um conflito, e esse conflito acaba gerando essas emoções conflitantes, né? Então, eu entendo como sendo algo relacionado à repressão, Realmente. relacionado também à vergonha, porque querendo ou não querendo, tá ali ligado. Como o livro vai apresentar pra gente, vamos lá, dessa parte uma emoção conflitante, né? Igual o Alex comentou agora há pouco, Marlon, referente a, por exemplo, a centralidade do pensamento da criança, né? Então, por exemplo, até esse estágio de desenvolvimento, uma criança ela vai ter bem um conceito muito, né, do que ela tem como conceito. Por exemplo, um choro. Um choro, ela tem uma representação de um sinal de expressão de dor, de tristeza, relacionada a algo negativo. Então, uma criança, aí em determinado momento, ela pode ver uma pessoa chorando de alegria e é um amparo dela, né? E tentar confortar ela como se ela interpretasse que essa pessoa está chorando de tristeza quando ela está aí, na verdade, chorando de alegre, né? Então, uma mesma emoção aí que seria representada, o choro pela tristeza, ela conflita com um choro que pode ser de alegria, ou uma pessoa que... Você teria algum outro exemplo para dar, né? Porque realmente, pensando agora... Bom, vou colocar para vocês aqui o que eu coloquei no tema, tá? Eu tô vendo se ele tem alguma configuração diferente no texto, mas não. Emoções conflitantes é uma razão para a confusão das crianças pequenas sobre seus sentimentos é que elas não entendem que podem ter reações emocionais contrárias, né? Contrárias ao mesmo tempo. Então, aquele exemplo que eu dei do chorar de alegria, tudo é nada. Então, o chorar para ela representa dor, trauma e alguma coisa. Ela não consegue compreender esses sentimentos conflitantes, porque ela é muito... vida, eles usam um termo, né? Não sei se é dualista, como é que é? Até o Rosenbaum falou, é binária, né? O pensamento dela é muito... O livro chama de centrado, né? Ela chama de pensamento centrado e pensamento descentrado. A descentralização do pensamento. E contrários ao mesmo tempo. Diferentes e individuais no entendimento de emoções conflitantes são evidentes aos 3 anos de idade. Então, quando a gente fala de sentimentos conflitantes, a palavra que vem na mente para facilitar o pensamento é bipolar. Bipolar, né? A criança não consegue gerenciar esse tipo de coisa, né? Alegria, raiva, né? Tristeza. Você tira ali a criança, ela está com objeto de desejo. Aí ela está chorando, se acabando. Aí você dá o objeto do desejo a ele, ela dá risada. Você está entendendo? Por exemplo, ele vai dar um exemplo também que eu acho muito interessante. Eu não sei se vai aplicar nesse aqui, mas pode ilustrar. Quando a criança ela bate na outra, porque ela quer a bola que a criança está segurando. Na realidade, ela não está batendo na outra porque ela tem ódio, ela só quer a bola. Mas ela não tem esse gerenciamento da proporcionalidade daquilo que ela faz. Da mesma forma, as emoções. Entendeu? Ela não consegue contingenciar um momento de tristeza com um momento de satisfação, de prazer, de realização.
Ela não consegue viver esses sentimentos dentro do mesmo tempo. Aquele exemplo que eu dei, né? Você nunca vai ver uma criança pequena chorar de emoção. Ela vai rir, vai gargalhar, vai pular, vai brincar, vai gritar, mas ela nunca vai chorar, porque ela não tem esse desenvolvimento cognitivo para levar a emoção a esse extremo. Um bom exemplo para pegar por exemplo, o processo do luto também da criança, né, Alex? Que, por exemplo, como a criança lida com a perca aí, né? Porque você vê que não sei se alguém tem algum parente próximo aí que faleceu e tinha alguma criança próxima, mas as crianças geralmente elas não compreendem realmente o significado, né, do porquê daquela comoção, do porquê da comoção do luto por parte aí dos adultos, justamente porque para elas não representa esse tipo de interpretação, né? É verdade. E a gente vai passando desse processo agora para o entendimento das emoções autodirigidas. As emoções autodirigidas, como culpa, vergonha e orgulho, normalmente se desenvolvem no final do 3º ano, depois que as crianças adquirem consciência de si mesmas e aceitam os padrões de comportamentos estabelecidos pelos pais. E aí eu posso dar um exemplo prático aqui, né? Menino, não pode fazer isso. E aí ela identifica que é o menino ou a menina e que aquela atitude, aquela ação não é aceita. E ela é repreendida. Então ela tem a consciência de si e quando ela se vê fazendo aquilo, ela se sente envergonhada. Por que você quebrou isso? Então ele vai dizer, ele vai sentir culpa porque ele se identifica como aquele que quebrou o objeto e está sendo repreendido. Então ele vai sentir culpa, ele vai sentir vergonha. Ou parabéns, já sabe usar o piniquinho, olha que bonitinho. Orgulho, ele vai ter orgulho dos seus feitos, ele vai ser sempre... Essa questão aí é exatamente aquela que eu ressaltei ali que eu falei que eu havia ressaltado, que é a questão do amparo, né, Alex? A criança ela vai se ver ali no adulto, né? Ela vai criar as percepções dela, né, ali de realidade, de comportamento, com base no comportamento dos adultos, né? E como os adultos vão aceitar o próprio comportamento da criança, né? O livro dá esse termo aí pra gente como amparo. Pode falar. Não, é só isso mesmo. Ele dá esse termo aí que é o amparo e que é como a criança vai se ver com base aí no julgamento, né, de um adulto, na a gente guardando na memória para quando a gente for evoluindo para os próximos passos, né? Nós sabemos que quais são os gatilhos de reação da criança? É culpa, vergonha e orgulho. E isso no processo da educação da criança, na moralidade, vai ser algo fundamental. Deixa eu só terminar esse trecho aqui. Ele diz assim: entretanto, mesmo crianças um pouco mais velhas frequentemente não possuem a sofisticação cognitiva para reconhecer essas emoções e as suas causas. Então tem criança, o que acontece? Que você vai repreendê-la, em vez dela entrar num processo de depressivo, que a gente falou no mapa mental passado, né? Depressivo segundo mapa mental, que é o depressivo e o esquizoparanoide, né? Esse momento depressivo de autocentração, de reconhecimento de culpa, vergonha e orgulho, tem crianças que ele não desenvolveram bem e entram no processo esquizoparanoide. Quando você vai dizer, menino, não faz isso, o que ele faz? Ele bate em você, ele morde, ele começa a gritar. Por quê? Porque ele quer fazer e ele não quer reconhecer ele enquanto indivíduo cometendo algo que socialmente, culturalmente, não é aceito. Entenderam aí? Conseguiram conectar? Ele quer que isso seja feito através aí da agressão, através dessa agressão. A agressão, na realidade, é uma resposta de ausência de resposta cognitiva. É o comportamento esquizoparanoide. Então ele se esquivou da situação, ele não está ali, esquizo, né? E ele quer fazer mesmo sem medir consequências. Então ele não tem esse processo de autorreflexão e da compreensão de si mesmo, que traz culpa, vergonha e orgulho.
porque se você analisar, você, que nem o Bido falou, observem as crianças. Eu estou observando as crianças. E eu consigo ver cada uma dessas manifestações da criança que a mamãe fala, não pode pôr a mão aí, ou pega ali para mim. Ele se identifica, claro, né? sabe o que fazer. E o outro que não faz simplesmente porque a gente acha que é birra, mas não é birra. É porque no processo do desenvolvimento cognitivo dele, lá na primeira infância, no 3º mês, ele não tem envolvido no processo da introspecção, da depressão ou do processo esquizoparanoide. E a gente já falou sobre isso. E é muito interessante. Agora a gente já pula para outra coisa, já vai para Erik Erikson, falando da iniciativa versus culpa, que é o 3º estágio do desenvolvimento psicossocial, quando a criança equilibra o desejo de atingir metas com ressalvas em relação a fazê-lo. Ela tem o desejo de fazer, mas será que ela consegue? Será que eu consigo? Será que eu vou? Então ela começa a ponderar. Ela começa a entender que existem coisas que são possíveis e não possíveis de acordo com as suas capacidades cognitivas e físicas também. Né? Ela leva ali ao movimento da própria autoestima também, né, Alex? Que você falar que botar a criança para pensar aí em ter essa autorreflexão aí de capacidade, né, de pensar do que ela própria é capaz. Eu tô só voltando no meu mapa aqui rapidinho, mas é essa questão 100% aí da autoimagem, né? Então, vai estar relacionado com esse amparo aí do pai, né? Dessa visão que vai ter das figuras materna, paterna, que eu coloquei aqui no mapa também, eu também ressaltei aí, que na 3ª fase do desenvolvimento do Erikson, né? E entra um papel grande aí dessa autorreflexão sobre as próprias atitudes, né? De ter a iniciativa de fazer algo e refletir sobre a consequência desse algo, né? Como tem o princípio desse tipo de raciocínio. Exatamente. A criança, ela quando tem a autoestima dela bem desenvolvida, voltando só no termo autoestima, ela desenvolve desde da terceira, segunda infância. Isso reverbera na adolescência a segurança de empreender, de ter um processo criativo mais bem desenvolvido, quando esse processo de autoestima é bem desenvolvido. Sim, e é importante, né, que nem tá falando aqui, e, por exemplo, a criança quando ela começa a se desenvolver, você tem que incentivar ela, né, para ela não se sentir inimiga, nem ter muito de culpa, né, mas você tem que incentivar ela a criar, né, a confiar em si mesma, né, ter essa autoestima, né, e não se sentir reprimida com tudo, né. No conceito também a gente vê essa parte da fantasia com a realidade, né? Que, por exemplo, uma criança ela não pode ter uma fantasia do inacreditável, de pensar que ela é capaz de fazer qualquer tipo de que ela tem capaz de fazer qualquer coisa, né? De uma forma irreal. E também não ter um amparo negativo a ponto dela acreditar que ela não pode fazer nada, né? Sim. Muito aquela questão que a gente falou agora no penúltimo tema aí. Interessante. Então, dentro, para fechar essa visão de Erikson aqui, também é o conflito do desejo com o moralmente, o socialmente aceito. Que existem coisas lá que a criança vai querer fazer, e nessa iniciativa versus culpa, e ela já vai ter consolidado nela, que ela consolidou lá com os 3 anos de idade, alguns conceitos morais, alguns conceitos sociais e culturais do meio que essa criança vive. E o que acontece? Ela vai querer fazer, mas ela não vai poder fazer, não por uma limitação física, mas já por um impedimento moral, de não poder fazer, de não ser moralmente aceito, de não ser, assim, aprovado aquilo que ela vai fazer, e ela vai começar a filtrar as suas ações. Antigamente, ele era um menino e ele sentia vontade de fazer xixi, com 4 anos de idade, ele só baixava o pipi ali, fazia um parquinho, né? Lembra do menino que fazia xixi na piscina de bolinha? Quem lembra? Não. Estava nessa aula? Não.
Presente não. Também não. Não acredito que vocês perderam essa aula. Também O Bido ele acompanhou um menino, que o menino ele tinha esse processo não desenvolvido, né, de iniciativa versus culpa. E ele ia pro banheiro da escolinha com 4 anos e saía andando pela escolinha. Ele subia no brinquedão e fazia xixi de cima do brinquedão na piscina de bolinha. Para ele não tinha esse processo do desenvolvimento moral bem estabelecido e não tinha atingido ainda essa fase que Erickson fala da iniciativa versus culpa. Então ele podia fazer o xixi, mas não era em qualquer lugar que se faz o xixi. Então ele não tinha esse conceito consolidado, mas a gente estava falando lá de um menino de 4 anos de idade que está em processo de desenvolver esse conceito, esse conhecimento. Embora, né, alguns princípios como moralidade já tenha introduzido na criança a partir dos 3 anos. Esse conflito ele marca uma divisão entre duas partes da personalidade. A parte que permanece criança, cheia de exuberância e ansiosa por experimentar coisas novas e testar novos poderes, e a parte que está se tornando adulta, que constantemente examina a prioridade dos motivos e as ações. Então é causa e efeito, né? Olha, eu poderia fazer, mas não vou fazer porque não é legal. E como eu sou um bom cristão, como dizia o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Vamos lá, e essa divisão de água é muito legal na mente da criança, né? Que ele vai começar a ter um processo de vergonha inibitória, que vai lançar ele num processo de reconhecimento de gênero, tanto do menino quanto da menina, né? E é onde a gente vai entrar agora. O que é o gênero? Vamos falar de gênero dentro do conceito da academia psicológica e fisiológica. Então, ele vai dizer o que aqui? A identidade de gênero é a consciência de ser do sexo feminino ou masculino. E tudo o que isso implica na sociedade de origem, no meio em que vive. É um aspecto importante do desenvolvimento e do autoconceito. Até que ponto meninos e meninas são diferentes? O que causa essas diferenças? Como as crianças desenvolvem a identidade de gênero e como ela afeta as suas atitudes e comportamentos? Então, essa definição que o material escolheu para a identidade de gênero é o reconhecimento individual do indivíduo, do self, com o seu gênero masculino ou feminino. E esse capítulo ele começa com a pergunta-problema. Como meninos e meninas tornam-se conscientes do significado do gênero, significado é significar o masculino e o feminino, e como explicar as diferenças comportamentais entre os sexos. E eu já vou logo ressaltar aqui que eu lendo esse capítulo, eu cheguei a uma conclusão de que meninos e meninas são bichos diferentes. Sim. Eles totalmente diferentes. Uma palavra que eu ressaltei no meu raciocínio foi que essa diferença, né, com base na reflexão do que a criança vivencia, né, do que ela vê em sociedade, ele é um autoconceito baseado, imposto por meio de um estereotipo, né? Então, é um estereótipo que a criança vai adotar como um traço, né? Seria o gênero, por exemplo, eu possuo a genital masculina tal qual o meu pai, que é do gênero masculino, logo sou do gênero masculino. Então, a sociedade, ela moldou, né, esse conceito de gênero baseando-se nisso. E é o que é imposto a ela, né? Igual você já deu um exemplo lá na sala de que um pai, numa hora de brincar, ele desce uma escada com um carrinho para a criança e uma boneca para a menina. E o que eles vão brincar de forma estereotipada, né? Autoimposta, a menos que eles não queiram. Eu separei de forma mais dinâmica isso. Eu separei com a estereotipação
aspectos que eu separei aqui. Eu vi outro aspecto fundamental, que é a geneticidade e a hereditariedade. Eu vi um outro aspecto também, que são a partir das construções relacionais sociais que a criança desenvolve com as suas próprias interações, reafirmações e consolidações. Isso a gente vai ver tudo aqui. Ô, Alex. Essa estereotipação, ela pode ser a construção da identidade. Então, Vários aspectos diferentes. A estereotipação, como você falou, dessa imposição cultural, que é uma imposição social cultural, é uma das facetas, mas nós percebemos que no subconsciente a criança trabalha a partir do pressuposto dos neurônios espelhos. Ela vai, através da sua própria observação. Ela está dentro do ambiente que ela ainda não se comunica e não desenvolveu plenamente a linguagem. E nesse ambiente que ela não se comunica e não desenvolveu plenamente a linguagem, ela vai trabalhar com signos e com símbolos. Aí vocês podem analisar, estou falando dentro do conceito de psicologia dinâmica. Quem fala disso é Melanie Klein, e quem fala disso também é o próprio Freud. Ela vai trabalhar com signos e com símbolos. E aí a criança, tanto do sexo masculino biológico quanto do sexo feminino, ela vai ter as suas construções e o seu armazenamento cognitivo a partir das suas experiências e vivências. Por exemplo, é uma criança que está num ambiente extremamente feminino, as suas cognições, e aí a gente foge do estereotipo. A gente vai ver que o neurônio espelho ele vai absorver codificações femininas, ou extremamente masculinos, ou mistos, e a criança ela vai desenvolvendo ali a partir da sua cognição, a identificação com gênero, como a gente vai falar do conceito de Édipo e Electra. Ela vai passar por um processo saudável do complexo de Édipo, o menino. Então ele vai ter naquele primeiro momento o desejo de aniquilação do pai, de destruição do pai. Depois ele vai desenvolver uma afinidade, uma proximidade com o signo e símbolo da figura paterna. E da mesma forma e oposta, nós temos a manifestação do complexo de Electra, da menina que ela vai querer o pai para ela vai querer ser a mulher do pai, e aí ela vai vencer esse complexo dentro de uma maternagem suficientemente boa, e aí ela vai se apegar à figura da mãe, e muitas vezes a gente vê que a criança, existe uma imposição cultural. Essas afirmativas da imposição cultural têm umas ressalvas, assim como todas, até o piagetianismo tem. Porque quando a gente vê os estudos dirigidos, aqueles estudos com 9.315 crianças, durante 17 anos, o estudo dirigido você coloca a criança para o seu desenvolvimento monitorado e 2 orientados. Então vai colocar a menina para brincar com o brinquedo A e B e o menino com A e B, e qual vai ser a preferência natural da criança. E você vai ver que sem nenhuma influência maior, ela vai desenvolver aquilo que os neurônios espelhos dela já têm como codificação. Mas, é mais ou menos... mas você vê... estão entendendo, né? Não, mas você vê isso aí hoje em dia é muito combativo, né? Naquele filme lá da Barbie, né? Aí o filme, uma das coisas que o filme mostra é que a questão da criança, da menina, brincar com boneca, da menina cuidar do neném é uma coisa imposta. Mas não, a maior parte é biológico. Existe um comportamento afirmativo que sim, que a criança ela vai através da cópia do modelo, ela vai querer brincar com coisas nesse sentido. Aí existe a imposição mesmo social do que é o papel cultural do homem e o papel cultural da mulher em determinada situação. Vocês estão entendendo? Que é o que o material fala. Então, esse material ele vai pautar várias classificações, níveis, e de acordo com a idade cognitiva da criança, isso se manifesta. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu esboço. Se já tiver alguma coisa
aí, ó. Só como você falou aí, só para dar mais um comentário, Alex, nessa parte dos neurônios espelho e como eles trabalham, por exemplo, aí como você falou, né? O papel do gênero, ele vai ser esse autoconceito criado com base nesse papel de estereótipo, né? Porque de qualquer forma o papel de gênero mulher, o papel de gênero homem vai ser imposto a ele através aí da sociedade, né? Do meio que ele está inserido, da figura paterna, figura materna. Da forma também que a criança... Não há como não ser vivendo em sociedade, como não ser exposto a esse tipo de conceito, né? Então, a gente vai chegar, para a gente chegar no processo da afetação estereótipa, nós temos que passar por outros processos, que é entender a identidade, os papéis de gênero. A criança, inconscientemente, ali com 6 meses de idade, sem verbalização, ela consegue entender papéis implícitos na sociedade de gênero masculino e feminino. Por exemplo, dentro do conceito de maternagem suficientemente boa, da presença da autoridade, da simbologia do cuidador como autoridade, da mãe como provisão de alimentos e cuidados e afeto. Então, papéis de gênero. É bom falar sobre isso. Comportamentos, interesses, atitudes, habilidades e traços de personalidade que uma cultura considera apropriada para cada sexo, que cada sexo define para homens e para mulheres. Aí você pula para tipificação de gêneros. Então a gente vai fragmentando isso para a gente poder chegar numa parte que é um pouco mais profunda do que isso. A tipificação de gênero, que é o processo de socialização pelo qual a criança, ainda pequena, aprende, aí a gente vê o afeto da cultura, ela aprende a se apropriar dos papéis de gênero. Aí entra isso que o Nicolas falou. Então, aí é onde entra, depois dessas codificações que são introspectivas, a criança ela vai começar a ganhar o seu primeiro carrinho, a sua moto do Homem-Aranha, a sua roupa da Cinderela. Isso é a apropriação do seu se ela papel. gosta desse carrinho ou não, né? Se ela quer esse papel, ou não. Exatamente. E esse processo dela gostar ou não, e eles vão trabalhar dentro de um princípio que é fundamental para a cognição, que é a da maternagem suficientemente boa. Né? Então a gente está entendendo que a maternagem suficientemente boa vai desencadear nesse processo, conforme apresenta aqui os pesquisadores. Então, a criança ela vai ter o acesso, ela vai buscar, e a gente vai ver ali depois, mais para frente, o que acontece quando a criança também, quando torna-se irrelevante, ela brincar ou não com um brinquedo que tipifica o estereótipo do seu sexo. Então, mas agora, pode falar, então, mas assim, eu tava lendo o texto, né, e nem você tá falando, e o Nicolas, né, essa parte da cultura, né, mas a gente vai chegar numa parte aqui e fala que não só cultura, mas também existe a parte biológica, né, e nem... Já. Né, já não vai chegar nessa parte. Pra frente. Tem duas tópicos. Tem um aqui que eu leio e eu tenho que aprender. Porque a gente tem que aprender. Porque se tá aqui é porque faz algum sentido. E o livro também, nesse pedaço que a gente tá, Alex, ele vai dar aquele exemplo da imagem dos pais de diversas culturas, né? Por exemplo, a gente pega aí a cultura oriental, né? Lá na parte da China, onde os pais, eles têm os homens, né? As figuras paternas, elas têm uma postura mais rígida, né? Mais voltada pro desenvolvimento aí de emoções autorreflexivas, como a vergonha, por exemplo, na criança. Então, já em locais mais isolados, onde o pessoal vive da caça, o pai já tem um papel mais carinhoso, mais presente na família, né? Mais de levar a cultura diretamente para o filho, de ter essa parte mais carinhosa, né? Então,
esse papel também é atribuído ao pai, gerando para o desenvolvimento da criança um outro tipo de emoção que já não vai ser puxado para vergonha, mas para autoavaliação, né, no caso, para emoções autoavaliativas. Esses aspectos aí, eles são do próximo tópico, do tópico 3 ou 4, 3 ou 4. E ele vai colocar mesmo em conflito, porque algumas pesquisas, elas são feitas também euro-americanizadas, né? E ele vai querer conflitar contra os pais. Ixi, caiu, morreu. Ih, o Alex. O Alex caiu. Moviu. Caiu. Então, ó, enquanto o Alex não volta, né? E ó, e a parte, né, que nem você tava falando, Nicolas, o Alex, nessa parte da sociedade, né? A sociedade, ele não realmente, ela impõe alguns papéis de menino, né? E alguns papéis de menina. A menina tem que brincar com boneca, a menina tem que cuidar da criança, a menina tem que ser assim, assim, assado. O menino... A gente fala de papel de imposição de gênero, né? Porque impõe. o que acontece? O desenvolvimento, né? Vamos falar do desenvolvimento aí fisiológico do ser humano, né? Como a gente fala, o livro também ressalta aí que, por exemplo, crianças, elas vão ter... As crianças masculinas vão tender a um comportamento mais agressivo, né? Um comportamento mais voltado para emoções agressivas, emoções um pouco mais expressivas, né? Enquanto as meninas, elas tendem aí a ter um intelecto um pouco mais estável, né? Uma média de intelecto mais estável nos testes de QI e menos em testes de aptidão física. E isso se dá aí pelo desenvolvimento da fisiologia humana, né? Como a gente fala, mas se a gente volta lá para trás, lá no tempo das cavernas, né? Onde o homem vivia da caça, né? O ser humano, ele precisava desse comportamento, né, mais agressivo. Então, a gente dá esse ponto como um ponto de desenvolvimento, né? Porque hoje em dia, o homem, essa figura masculina, né, do homem, ela não se encaixa em sociedade, né? Então, por exemplo, a sociedade como a gente tem construída hoje, o homem, claro que vai ter vai trazer essa carga, né, de figura masculina até alguns anos, até 100 anos, 100, 200 anos atrás. As mulheres, elas não tinham emprego, né? Era uma figura do lar, era uma figura de cuidado. Então, esse papel de gênero ele é imposto a partir do momento como a sociedade se desenvolveu interpretando essas diferenças biológicas, entende? Sim. Não, sim, nessa parte, mas eu tava lendo aqui nessa parte do livro sobre... Não, existe também uma parte biológica. Não só... Porque, assim, não sei se você assistiu aquele filme lá da Barbie lá. Eles não entendem que tudo não sei, essa foi a minha interpretação, né? Posso estar equivocado. Mas como se tudo fosse imposto pela sociedade, pela cultura. Eu acho que não. Eu acho que uma grande parte, ou uma maior parte, né? Mas acho que tudo não. Sempre tudo foge a uma regra, né? Então, por exemplo, o livro ele vai dar pra gente, por exemplo, esse comportamento mais agressivo nas meninas com uma relação... Ih, o Alex tá pedindo pra gente entrar ali no novo link. Vamos lá, cara. Vamos lá.